começar agora a nossa aula falando sobre o sistema operacional Microsoft Windows 7. É importante saber, claro, em primeiro lugar, para as questões de provas de concurso, que o Windows 7 de fato é um software básico. Isso quer dizer que ele serve de base para outros programas funcionarem. Mas ele também pode ser chamado em prova, além de software básico, de sistema operacional. Isso porque ele fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Então, as duas opções sobre o que significa o Windows 7, em primeiro lugar, claro, a mais pedida em prova é indicar que ele é um sistema operacional. Segundo, que além de ser um sistema operacional, ele pode ser considerado também um software básico para o computador, justamente repetindo porque ele serve de base para que outros programas possam funcionar. Para entender bem isso, basta imaginar a seguinte situação, onde eu tenho a inicialização do meu computador, logo depois a carga do sistema operacional, quer dizer, o sistema operacional começa a ser carregado, e só então, depois, ao final da carga do sistema operacional, a carga do Windows 7, é que eu vou utilizar os outros programas. Então nós inicializamos o computador, esperamos o carregamento do sistema operacional e só então depois utilizamos o computador. Isso dá bem para perceber a ideia de que é ele que fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador e também de outros programas, certo? Bem, isso no iniciozinho de conversa. Mas também tem algumas questões de prova que costumam cobrar até a teoria sobre os sistemas operacionais. Quer dizer, quais são as características técnicas que fazem de um determinado tipo de software ser um sistema operacional. Então, como eu já disse, a primeira indicação, claro, é saber que ele é um software básico. Isso vale para todo o sistema operacional, inclusive o próprio Windows. Nós estamos tomando como base o Windows 7. Então, o Windows 7 é um sistema operacional e ele é um software básico. Segundo, é responsabilidade dele, o Windows 7, é responsabilidade, então, dos sistemas operacionais, que eles possam gerenciar os recursos do sistema. Isso quer dizer que o Windows ele é responsável pelo gerenciamento tanto dos recursos de hardware, como também responsável pelo gerenciamento dos recursos de software de um sistema. Professor, como assim responsável pelo gerenciamento dos recursos do sistema, sejam eles recursos de hardware ou recursos de software? Por exemplo, é o Windows responsável pelo gerenciamento e controle de como a tua impressora funciona. E a impressora é um dispositivo de hardware. É o Windows responsável pelo funcionamento de como o mouse funciona. E o mouse é um dispositivo de hardware. E é ele, o Windows, também responsável por indicar como o teclado funciona. E o teclado é um dispositivo de hardware. Portanto, o sistema operacional ele é utilizado inclusive para gerenciamento dos recursos de hardware do sistema. Como eu disse, impressora, teclado, mouse, entre outros. Ele é responsável por gerenciar esses recursos. Outra ideia também, ele também gerencia os recursos de software. Como eu disse antes, primeiro tu espera o Windows carregar para depois utilizar o Word, por exemplo. Então, se tu está esperando o Windows carregar para depois usar o Word, isso quer dizer que o Windows, que é o sistema operacional, está gerenciando a execução daquele software, daquele programa chamado Word. Então isso é muito importante. O sistema operacional gerencia tanto recursos de hardware como recursos de software. Tem provas que tentam indicar que ele só gerencia recursos de software ou que ele só gerencia recursos de hardware. Não, as duas coisas. Embora ele seja um software, ele é um software de gerenciamento de recursos do sistema, certo? Outro ponto que aparece muito nas provas quando vem à tona o conceito de sistema operacional, é que ele serve de interface entre o computador e o usuário. Isso significa dizer que ele, sistema operacional, permite que um usuário comum consiga indicar comandos que o computador vai realizar. Quem está no meio do caminho entre o que o usuário quer realizar e o que o computador vai realizar de fato é o sistema operacional. Porque, por exemplo, quando tu aplica um duplo clique num ícone na área de trabalho do Word, tu aplicou aquele duplo clique porque tu queria abrir aquele programa. Vamos imaginar isso. Duplo clique com o botão esquerdo do mouse, num ícone ou num atalho lá da área de trabalho. Aí tu quer abrir aquele programa. Tu só deu o duplo clique. Foi ele, sistema operacional, que recebeu essa tua mensagem, duplo clique, e disse para o computador que tinha que abrir aquele programa.
Percebe que o sistema operacional recebe uma instrução do usuário, um desejo do usuário, ele traduz isso de uma forma que o computador possa entender. Nesse caso que eu dei o exemplo, o usuário aplicou o duplo clique. Perfeito. E aí o sistema operacional pega essa informação e diz para o computador abrir aquele programa. Portanto, é ele, sistema operacional, quem está fazendo esse meio de campo, esse meio do caminho aí entre o usuário e o computador. Por isso que muitas provas indicam, e é claro, isso está muito correto, que o sistema operacional, pegando como base o nosso exemplo, o Windows, é responsável também por formar uma interface entre o usuário e o computador, entre o computador e o usuário, certo? Bem, falamos aí então de informações teóricas sobre o conceito de sistema operacional. Eu sempre destaco esses 3 itens como os mais relevantes.